Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência na nossa missão. Nós já avançamos bastante no terreno, nós já conseguimos muito mesmo aprender com estas aulas. Significa dizer que nós já conseguimos obter diversas informações que nós utilizaremos para destruir a nossa prova. Nós vamos acertar todas as questões. Pronto, acabou, é assim, simples. Eu não abro mão disso, eu não vou desistir de você. Eu sei da sua dificuldade, eu sei da falta de apoio que você tem, eu sei que muitos não te compreendem, eu sei que muitos não te apoiam, mas estes que não te compreendem, estes que não te apoiam, são aqueles que no futuro irão chamá-los de heróis e heroínas. Eles farão questão de contar a sua história, de falar como que você venceu. Ninguém entende o fato de você ficar sábado na sua casa, domingo na sua casa. Ninguém entende. E eu já passei por isso também. Eu lembro, eu entrei muito cedo na carreira militar e eu lembro com meus 14 anos que os meus amigos estavam jogando bola, estavam fazendo uma grande festa, uma grande farra e eu sábado à noite em casa estudando. Mas valeu muito a pena, pois com 15 anos eu já estava então no serviço militar, já estava em uma escola militar. E valeu muito a pena, graças a Deus. Então não se preocupem, continuem fortes, avancem no terreno. Quando você estiver ali meio devagar, lembre do seguinte, olha, daqui uns dias eu estarei na Polícia Civil, daqui uns dias eu vou trabalhar, daqui uns dias eu terei a minha remuneração, eu terei a minha carreira. Vale a pena. E aí você tira umas férias. Mas nesse momento, olho. Deixa eu te falar uma coisa. Concurso é uma grande fila. Imagine, quando você está na fila do caixa, lá no banco, se você estiver na fila, uma hora você vai ser atendido. Mas se você sair dela, você tem que pegar a fila de novo, lá no fim. Concurso é igual. Existe candidato que é assim. Tá na fila, tá quase na hora de passar, o que ele faz? Ele desiste. Aí ele vai para outro edital, aí volta, aí fica assim e nunca passa. Nós não. Nós temos estratégia. Nós temos planejamento, nós temos uma missão e nós estamos cumprindo. É assim que eu quero. Vamos dar sequência no nosso curso. Nós estamos estudando a Lei Complementar 207 e respectivas atualizações. Nós estamos estudando, então, a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Do lindo estado de São Paulo. Gente, o estado que eu amo, vocês não têm ideia. E graças a Deus, é um povo acolhedor. Nós vamos receber aí concursos, aí, candidatos do Brasil inteiro. Se Deus quiser. Beleza? Simbora comigo aqui então para mais uma aula. Vamos lá? Nós estamos na aula 12. Nós estamos estudando a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Simbora comigo. É dessa maneira que eu quero você. Forte, vibrante, olho cheio de sangue, pronto para estudar, irrigando. Vamos dar sequência ao assunto processo administrativo. Porém, nós vamos abordar agora uma outra vertente. Qual é? Nós vamos falar dos recursos. É possível, professor, que nós tenhamos recursos no processo administrativo? Sim, gente. Existe essa possibilidade, tá bom? Nós temos, então, a possibilidade de utilizarmos recursos no âmbito, então, do processo, especificamente aqui nos moldes da nossa lei. Olha, nos termos aqui, então, nós temos que guardar isso aqui, olha. Caberá recurso e haverá possibilidade de recurso por uma única vez daquela decisão que aplicar a penalidade. Cuidado com isso. Isso aqui é uma JCP. Isso aqui já caiu em prova. Significa dizer o seguinte, eu vou entrar com recurso uma vez só, ué. Eu não vou ficar entrando com recurso trocentas vezes. Não é o caso, tá bom? Então, caberá recurso, professor, daquela decisão que aplicar a penalidade? Sim, porém uma única vez. Qual é o prazo, professor, que a gente tem para recorrer? Nos termos da lei, esse prazo será de 30 dias. A contar de quando? A contar, gente, ali da publicação da decisão impugnada, então, no diário ali oficial do Estado, tá bom? Então, o que é mais importante? Qual é o prazo que você tem para recorrer? 30 dias. Professor, e se for uma pena de advertência? Ou seja,
Foi uma pena de advertência e sem publicidade, ou seja, 30 dias é para aquelas penas que foram publicadas. E se a advertência não foi publicada, como é que eu vou contar aí, professor? Bem, se a pena foi de advertência e ela não foi publicada, o prazo será contado, gente, tá? A partir da data em que o policial for pessoalmente intimado da decisão. Então aqui tem um macete para lembrar, facinho. Quando é que começa a correr os 30 dias aí para entrar com recurso? A punição foi então, a pena, ela foi publicada? Foi publicada. 30 dias a contar, então, dessa publicação. Não foi, professor. Então, se foi advertência e não foi, a partir do dia que o policial foi intimado pessoalmente. Beleza? Guardaram isso? Simbora, então, para mais informações. Professor, o que não pode faltar do recurso? Pode ter mais informações? Pode. Mas o que não pode faltar? Não pode faltar o nome, não pode faltar a qualificação do recorrente, não pode falar a exposição das razões, ou seja, por que você está querendo recorrer? O que você viu ali, então, que não está de acordo, ou seja, foi desproporcional ou sequer você era o autor, tinha materialidade? Beleza. Para quem que será apresentado o recurso? O recurso, gente, ele será apresentado à autoridade que aplicou a pena. Isso é uma JCP. Isso já caiu em prova. Pronto, já circulei ali, tá? Então o recurso, ele será apresentado à autoridade que aplicou a pena. Nesse caso, gente, esta autoridade, ela terá 10 dias para, de maneira motivada, manter a sua decisão ou reformá-la. Então a autoridade recebe o recurso, analisa, e aí de maneira motivada, motivar é o seguinte, gente, escrever as razões pelas quais ele poderá manter a decisão ou reformar essa decisão. Beleza? Beleza. Não, professor, então, a autoridade, ela fez o seguinte, ela manteve a decisão ou, no máximo, ela reformou parcialmente a decisão. Ela não reformou totalmente. Nesse caso, o que vai ser feito? Será ela imediatamente encaminhada para o reexame. E quem fará esse reexame? O superior hierárquico, tá bom? Então, mantida a decisão reformada parcialmente, nós teremos o quê? O reexame, então, dessa decisão. O recurso, professor, ele poderá ser apreciado, então, pela autoridade competente. É isso? Sim. Nos termos, então, aqui da nossa lei. Olha, o recurso, ele será apreciado, gente, pela autoridade competente, então, ali para tanto. Ainda que o recurso, tá, esteja ali denominado ou com endereço incorreto. Sabe para quê, gente? A ideia aqui é ganhar tempo, ganhar prazo. Então, o recurso ficou errado ali, o nome não é o correto, o endereço está errado, beleza, não se preocupem. Sabe por quê? Porque nesse caso, o recurso, o mais importante é chegar até a autoridade. Olha, caberá pedido de reconsideração. Liga aí o seu farol da aprovação. Isso aqui, ó, despenca em prova. Caberá, então, pedido de reconsideração e esse pedido não poderá ser renovado, tá? Daquelas decisões que foram tomadas pelo senhor governador em única instância, isso no prazo de 30 dias. Então, nós temos aqui uma situação que enseja a possibilidade do acusado, então, ali no caso daquele que vai cumprir, pedir a reconsideração. Aí ele pede, então, essa reconsideração dessa decisão que foi tomada pelo governador do estado em única instância. E qual é o prazo que ele tem para pedir reconsideração? 30 dias, tá? Bem, esses recursos, professor, que o senhor acabou de falar, eles têm efeito suspensivo? Não. O que é isso, gente? Efeito suspensivo é, se eu entrar com um recurso, o processo para... É possível, então, parar tudo que está acontecendo? Não. O fato de eu entrar com recursos, isso não fará com que o processo pare, ou seja, não vai haver efeito suspensivo, tá bom?
Olha, e aqueles, professores, recursos que forem providos? Bem, a partir do momento que isso acontecer, nós teremos a seguinte situação. Os recursos que forem providos, gente, eles darão lugar aí às retificações necessárias e mais, eles retroagirão aos seus efeitos à data do ato punitivo, tá bom? O que eu mais quero que você guarde para a prova? Os recursos não têm efeito suspensivo. E mais, vamos falar da revisão. A revisão também encontra lugar na nossa lei. E o que seria essa revisão? Imagina a seguinte situação. Um determinado policial foi acusado de cometer uma infração, ele foi punido e depois que já tinha feito todo o procedimento, ele já tinha até cumprido, se descobriu um fato novo que pode modificar toda a história. E aí, nós poderemos fazer o quê? Nós poderemos então fazer a revisão. A revisão, ela poderá ocorrer a qualquer tempo. Guarde esta ideia. Revisão pode acontecer a qualquer tempo, tá? E aí, para que isso ocorra, tem que haver o surgimento de fatos ou de algumas circunstâncias que ainda não foram apreciados, tá? Ou ainda, pode ser que surjam vícios insanáveis de procedimentos. Por exemplo, o que o policial fez era no máximo para ser punido com advertência, mas aí ele foi punido com suspensão, ou seja, puniram o policial de maneira mais severa do que era para ser punido. Nesse caso, é um vício que tem que ser corrigido, tá? Ou seja, se houver algo que possa reduzir ou até mesmo anular a pena aplicada, eu então estarei diante do Instituto da Revisão. Então vamos às ideias principais da revisão. Revisão pode ocorrer a qualquer tempo. Revisão, para que possa ocorrer, tem que haver o quê? Fatos novos. Ou ainda o quê? Circunstâncias que não foram apreciadas. Ou ainda vícios insanáveis. Então surgiram vícios insanáveis que justifiquem a redução ou a anulação da pena aplicada, nós então poderemos, nestes casos especificamente, pedir a revisão. Professor, se o policial simplesmente achar que foi uma injustiça que fizeram para eles, isso aí dá o direito para que o policial entre com pedido de revisão? Não. O mero inconformismo não autoriza a revisão. Nós não temos esta possibilidade. Nós não temos aí, então, a revisão para aquele senso de inconformismo, de mero inconformismo, tá? Olha, professor, eu posso pedir a revisão de um processo utilizando o mesmo fundamento? Não, não posso. Pois se eu já utilizei esse fundamento e já foi julgado, eu não posso utilizar esse fundamento para um novo, então, procedimento. Como eu disse, somente fatos e circunstâncias que ainda não foram apreciados. Os pedidos de revisão, suponha-se que eles não tenham sido ou não tenham obedecido à lei, ou seja, não seguiram essas orientações que eu acabei de falar para vocês. O que vai acontecer? Bem, os pedidos serão indeferidos. Simplesmente isso. Sabe por quê? Se você quer entrar com um pedido de revisão por mero inconformismo, tchau, meu amigo, isso não justifica não, tá? Ônus da prova. O que é o ônus da prova, professor? É quem deve provar aquilo que foi alegado. Olha, nos termos da lei, gente, o ônus da prova caberá ao requerente, ou seja, quem requerer a diligência é quem vai ter que provar. Pronto, é simplesmente isso. Na revisão, então, o ônus da prova caberá a quem requerer. Olha, a pena imposta, isso aqui é uma JCP, isso já caiu em prova. Então, a pena imposta, gente, ela não pode ser agravada não, viu? Ou seja, se tudo te der errado, vai manter, mas piorar a situação não vai. Não vai haver o agravamento. Olha, a instauração do processo revisional. Como que se dará a instauração do processo revisional?
poderá ser requerida de maneira fundamentada, tá bom? Isso será feito, então, pelo interessado. O interessado faz o requerimento fundamentado, apresenta fatos novos, apresenta circunstâncias que não foram apreciadas, apresenta ali alguma coisa que comprove que houve um vício insanável. Ah, professor, mas e se o policial já faleceu? Ou se ele ficou incapaz? Nesse caso, quem poderá entrar com o processo de revisão? Nesse caso, gente, o processo de revisão poderá ser impetrado pelo curador, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelo ascendente, tá? O ascendente, então, é o pai, a mãe, por exemplo, ou o descendente, o filho, ou ainda pelo irmão. Evidentemente que aqui está o pega. É sempre por intermédio de advogado. Então, pedido de revisão, tá? O processo revisional, ele sempre dará entrada por um advogado. Como eu disse, pode ser pelo próprio policial, ou se o mesmo for falecido ou incapaz, por aqueles que eu acabei de falar. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, mas sempre por intermédio de advogado. O pedido, ele será instruído com provas. Estas provas, tá? Necessariamente são aquelas que o requerente, então, deverá ter em mãos, ou seja, ele deverá possuir, ou caso ele não tenha, ele deverá indicar, olha, eu tenho certeza que esse documento vai provar a minha inocência, mas eu não tenho, mas eu sei aonde ele está. Ou seja, ele apresenta ali os documentos ou ele indica onde poderão ser obtidos. Isso é necessário. Professor, existe exame de admissibilidade do pedido de revisão? Existe. O que é o exame de admissibilidade? É o seguinte, a autoridade vai pegar o pedido de revisão, vai observar se tudo foi cumprido, vai observar se tudo que está ali, então, na lei foi cumprido. E aí, quem vai fazer isso? A autoridade que aplicou a penalidade. Então, se cair na nossa prova, o pedido de revisão tem o pedido de revisão, ele tem exame de admissibilidade? Sim. Quem fará, então, o exame de admissibilidade do pedido de revisão? Vai ser feito pela autoridade que aplicou a penalidade. Ou, caso a situação já tenha sido objeto de recurso, será feito, então, por aquela autoridade que confirmou o recurso. Professor, pronto, deu entrada no pedido de revisão e aí foi deferido o processo, ou seja, o que o policial pediu ele conseguiu, ele provou ali então que havia de fato um motivo para entrar com o pedido de revisão. Nesse caso, gente, este processo aí de revisão, ele será realizado pelo delegado de polícia de classe igual ou superior ali a do acusado e que necessariamente não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou ali a punição, tá bom? Então, foi deferido o processo de revisão? Beleza. Quem vai realizar? Será realizado pelo delegado de classe igual ou superior a do acusado. Cuidado com esta informação. E mais... Recebido o pedido, professor, quais serão as próximas providências? O presidente, gente, imediatamente vai apensar esse procedimento aos autos originais. Ou seja, ele vai pegar esse pedido de revisão que foi deferido e vai apensar, vai colocar junto dos autos originais. E aí, no caso, vai notificar ali o requerente, para isso haverá um prazo de 8 dias, para que ele possa, então, oferecer ali as testemunhas, ou ainda, para que ele possa requerer ali a produção de outras provas que ele entende que sejam necessárias. Bem, no processo de revisão, vai se seguir tudo aquilo que é feito no processo administrativo. Todas aquelas regras processuais que nós falamos até agora serão observadas também no processo de revisão. Então, primeiro eu peço, gente, o requerimento é para abrir o processo de revisão. Depois que abre, aí eu vou cumprir todas aquelas regras normais. Vou abrir ali, vou ouvir todo mundo, vou ouvir a testemunha e tudo mais. Então, o processo de revisão, o primeiro é para que ele possa dar início, tá bom?
Olha, a decisão que julgar procedente a revisão, ela poderá, entre outras coisas, ter o seguinte resultado. Ela poderá alterar a classificação da infração, ela poderá absolver ali o punido, poderá modificar a pena ou ainda poderá anular o processo. Isso é uma JCP, isso já caiu em prova. Então, se a nossa banca perguntar, olha, o processo de revisão foi deferido, ou seja, foi juntado ali, ele foi processado. Ao final ali, então, do processamento, vai ter uma decisão. Quais são as decisões possíveis de um processo de revisão? Ele poderá, então, resultar em classificação da infração, ou seja, alterar a classificação da infração. O punido poderá ser absolvido. Ele poderá ser absolvido, poderá haver uma modificação da pena ou ainda poderá ter ali a anulação do processo. Estas 4 situações são aquelas possíveis que irão resultar do procedimento aí do processo de revisão. Nós vamos agora para a parte final do nosso curso, da nossa lei, são as chamadas disposições gerais e finais, aquelas que estão lá no fim da nossa lei e que muitos candidatos não olham, e aí chega no dia da prova, está tudo lá, tá? Como são feitas a contagem dos dias? Os dias aqui nesta lei são contados corridos, ou seja, não há suspensão nem interrupção nos fins de semana aí feriados, tá? Como que é feita a contagem dos prazos, professor? Nós vamos excluir o dia que começa e vamos incluir o dia do vencimento. Então, por exemplo, se o prazo começa dia 18 de março, eu excluo o dia 18 de março e incluo o dia do vencimento, beleza? Então, é isso que deve ser feito. E será prorrogado quando cair ali sábado, domingo ou feriado, tá? Ou dia que o expediente for facultativo. Nós teremos na polícia uma importante divisão, uma importante seção, que é aquela que trata dos recursos humanos. Este órgão, no caso, ele vai cuidar da coordenação, da orientação técnica, do controle. Ele, então, todas as atividades de administração de pessoal da Polícia Civil estará a cargo do órgão setorial de recursos humanos da Polícia Civil. E mais, o Estado, gente, ele vai fornecer aos policiais civis carteira de identidade funcional, distintivo, você vai receber, se Deus quiser, algema, armamento, munição, para que você possa cumprir as suas funções. Então o Estado vai providenciar tudo isso para você, tá? Olha, como que será elaborada, professor, a carteira de identidade funcional? Ela será elaborada, evidentemente, seguindo as normas, ou seja, em obediência às leis, aos procedimentos legais, tá bom? E isso tudo, inclusive, encontra respaldo na legislação federal para a emissão da carteira de identidade. E mais, por que é importante essa carteira? Porque ela dará direito ao porte de arma e ao uso de distintivo. Então, com essa carteira, você terá acesso, você terá direito ao porte de arma e também ao direito do uso do distintivo. E mais, significa dizer que terá fé pública. E esse documento, inclusive, terá validade como identificação civil. Então, a identidade, a carteira funcional, não é simplesmente um documento, é mais do que isso, gente. Significa, entre outras coisas, a alma de ser policial. E eu quero que você imagine você com a sua na mão, se Deus quiser, para que você possa cumprir essa missão nobre que Deus te deu. Meninas, meninos, todo mundo, tá bom? Professor, olha, a carteira de identidade funcional, ela também terá nos aposentados, policiais aposentados, também terão a carteira funcional? Também, tá? Evidentemente que lá vai estar mencionado o fato de serem policiais aposentados. Mas sim, terão também, evidentemente. Beleza?
Esta lei complementar, ela se aplica ao que nós falamos até agora aqui, no que couber, se aplica aos inativos? Se aplica também, tá? Então, tudo que nós tratamos até agora, aplica-se sim aos inativos. Meus queridos heróis, verdadeiros guerreiros e guerreiras, nós então, ao longo destas aulas, abordamos todos os aspectos teóricos importantes, tudo aquilo que é necessário para que você possa fazer uma boa prova. Eu não dispensei os seus resumos. Eu não dispensei. Eu quero que você faça todos esses resumos aos quais eu sugeri. Eu quero que você tenha um planejamento, pois no planejamento você vai contemplar a leitura diária de um destes resumos. Você vai praticar, você vai realizar exercícios. Nós vamos resolver questões. Inclusive, repito, eu elaborei algumas para vocês e, se Deus quiser, você vai mostrar que você é capaz e vai acertar todas elas. Repito, um concurso ele não é uma coisa de uma única fase. Você tem que estar preparado para todas as fases, mas isso eu tenho certeza que você está. A mim, professor, cabe orientá-los nesse sentido, pois eu já passei por esse caminho. Eu sei muito bem que caminho é esse e com riqueza de detalhes. Eu conheço cada palmo deste chão, pois já passei por eles por diversas vezes. Posso garantir a vocês, é algo que vale a pena. Então não desanimem. Se nesse exato momento você ainda não fez o resumo de alguma das nossas aulas, vá lá, senta. Professor, é meia-noite, amanhã eu tenho que trabalhar às 7 horas da manhã. Mas você vai ter uma vida para descansar. Vai lá e faz esse resumo, pois eu quero você no hall de aprovados. Eu não desisto de você. Isso para mim não é uma videoaula não, viu? Isso para mim é uma maneira de estar aí do teu lado, mostrando para você o caminho da aprovação. E é justamente isso que eu quero cada vez mais que você compreenda. Vá com esse espírito para a prova e prepare-se para, se Deus quiser, ter a sua carteira funcional, ok? Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.